Sejam bem-vindos ao Santuário da Vida. Quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, celebramos a Semana da Epifania do Senhor. Ao anunciar a Boa Nova, Jesus sempre recorre à oração. Com esse exemplo, mostra-nos a necessidade de recorrer a Deus em todos os momentos da nossa vida, confiando em seu amor. Celebramos com fé a grande oração que é a Eucaristia. Preside esta celebração eucarística o Padre Márcio Tadeu. Iniciemos a nossa celebração cantando. Nas terras do Oriente surgiu dos céus uma luz que vem brilhar sobre o mundo e para Deus nos conduz. Que vem brilhar sobre o mundo e para Deus nos conduz. Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia. É Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia. É Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos nesse amor que se faz real, é a palavra que se fez carne nesses ecos do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, depois da Epifania, da sua manifestação, aguardando o início do tempo comum, quando Cristo é batizado e junto com Ele nós somos enviados para este tempo comum da nossa igreja. E aqui a gente quer acolher peregrinos hoje no Santuário da Vida, que vem lá de Itapetininga. Cadê a turma de Itapetininga? Olá, muito bem-vindos, Deus abençoe. E também de Brasília, ali, bem-vindos. Tem gente lá da cidade onde o padre trabalha, Votuporanga, aí os votuporanguenses, muito bem-vindos também. E também de Porto Seguro, na Bahia, muito bem-vinda, Deus abençoe. E aqueles que estão mais conosco são aqui de Rio Preto, Hoje nós queremos colocar também intenção bastante especial a saúde pela cirurgia amanhã do Evandro Demite. Lembrar na saudade a Nair Jacinta de Paula e também a Enilda do Carmo Melo. Lembrar em 7º dia nosso irmão Jorge Alberto Gama e enterrado hoje nosso querido amigo Altamir Braciali. E é claro, as intenções que cada um que reza conosco traz também para esse altar. Sobretudo, quando nós vamos nos aproximar da misericórdia de Deus, e essa misericórdia fala do amor de Deus para conosco. Mas a partir desse amor, como nós amamos as pessoas também que estão dos nossos lados. A epístola de São João, que é lida em alguns momentos, ela de fato ela é muito eficaz nisso, dizendo, olha, em alguns momentos, só conhece a Deus quem de fato ama. Porque se a gente diz que ama a Deus, que é invisível, como nós não podemos amar o irmão que é visível? Afinal de contas, também nessa celebração a gente vai chamar Deus de Pai e, portanto, vai declarar a todos os seres humanos, que nós somos irmãos. No instante em silêncio, então, eu convido a inclinar um pouquinho a sua cabeça e num breve momento de exame de consciência diário, trazer diante do Senhor os momentos em que você, podendo amar hoje, não amou, podendo se fazer mais perto de Deus, se fez mais distante, podendo testemunhar a fé, por vezes em palavras, atos, você se omitiu. Cantando então, vamos implorar o perdão de Deus.
Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei e não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e infundi em nossos corações aquela luz admirável que fizestes brilhar nos corações dos nossos pais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor, quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As nações de toda a terra
nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas vão de vir e oferecer-lhes seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente, do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então, subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
O grande segredo da vida cristã não é uma catequese bem feita. A gente vai lá, o catequista fala, o pai e a mãe fala. Ela é muito importante. Mas a grande necessidade da vida cristã é nós conhecermos a Jesus. Jesus já nos conhece. Então, muitas vezes a gente ouve de um tal de encontro pessoal com Jesus. E é a partir desse encontro pessoal com Jesus que acontece dentro de nós uma revolução silenciosa que se chama desejo de conversão. E a partir desse desejo de conversão, nós vamos adequando as nossas vidas à vontade daquele no qual nós nos apaixonamos, ao tê-lo conhecido. E nós vamos dando essas provas de amor ao longo da vida e, sobretudo, à medida em que a gente vai se entregando a Ele e entregando a única coisa que é nossa. Às vezes a gente acha assim, o meu corpo é meu, aqui estão as minhas regras. Não. Quando a gente vai enterrar um amigo, um irmão, um filho, a gente tem que pedir autorização para a prefeitura, que nem o corpo que era da gente, a gente tem mais. Até mesmo para fazer uma doação de órgãos. O corpo que era nosso, você pode deixar lá o teu desejo, mas se um familiar teu não autorizar, não é? Você também não pode nem doar o que a gente achava que era nosso. Portanto, o que a gente tem de mais íntimo mesmo são nossas escolhas, é a nossa vontade. E está aí a matéria-prima da graça de Deus em nós. Fazer com que o seu Espírito nos convença, sem nenhum medo, mas por amor, a mudar o nosso propósito, a perdoar em vez de se vingar, a amar, principalmente quem não merece, porque amar quem merece é fácil, e assim por diante. A tudo isso nós chamamos conversão. Então aqui nós somos convertidos, mas estamos em processo. Por quê? É esperado que a gente tenha urgência em fazer isso, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que nós vamos chamados para dar conta desse amor, para dizer, olha, nós amamos, e Deus vai perguntar como. Está aqui as provas. Muitos de nós preferiam um Deus árbitro, não é? Quando a gente está lá no futebol, aqui no Brasil todo mundo assiste futebol, até quem não gosta, né? Porque sempre tem alguém que gosta e você está lá assistindo também. O futebol, o árbitro, o juiz, como na vida também, né? Quem vai desobedecer um juiz vai preso, né? O juiz falou assim, o pênalti é aqui, aliás, a falta tem que ser cobrada aqui. Quando eu era pequeno não tinha, mas hoje tem até um spray, o cara põe o spray, tem que ser aqui. Se for mais para frente é multa, se for mais para trás é multa também. Então ele determina as nossas atitudes. Nós gozamos de certa liberdade, mas ali dentro do campo ele interpreta segundo a sua vontade, muitas vezes até comprado segundo o time que pagou mais, para que tenha gol para um lado ou tenha gol para o outro. Eu mesmo acho que sempre que o São Paulo perde é porque estão roubando, tenho certeza, porque é um time bom, não é? E brincadeiras à parte, mas isso não é Deus na nossa vida, e muitas vezes nós nos relacionamos com Deus assim. A gente vai fazer uma coisa e está olhando meio de lado e fala, será que Deus vai pensar o que de mim? Como que alguém que te ama, a ponto de morrer na cruz para você, vai pensar alguma coisa má a seu respeito? E muitas vezes nós somos educados assim, faz isso que Deus castiga, ou seja, Deus árbitro. Eu lembro que toda vez que eu chutei uma pedra na rua, eu escutei dos meus pais o seguinte, viu? Você lembra aquele dia que você me desobedeceu? Deus te empurrou por você machucar a unha. Não é assim que a gente aprende? Um Deus árbitro. Então, o que ele faz tem que mandar. Porque também,
o que eu faço escondido dele, ou pelo menos acho que está longe do olhar dele, ele não castiga. É isso um pouco que as pessoas que vivem em pecado pensam. Olha, está vendo o sucesso da minha vida? Olha, está dando tudo certo, não é? Mas eu estou com um pecado escondido lá. Porque a gente pensa que o diabo nos ajuda com sucesso também. O diabo adora atacar a gente para cima, assim, para a gente sentir aquela bola de vôlei no alto, né? Para depois ele dar uma cortada quando a gente estiver mais alto. Então é importante a gente ter cuidado disso. Se Deus não é árbitro, qual seria a melhor metáfora para a gente conhecer um Deus que nos ajuda, sobretudo, a viver melhor do que nós vivemos? E aí eu digo, não só espiritualmente. Quantas das nossas doenças hoje não são psicossomáticas? Vão dizer alguns médicos integralistas aí que passa de 60%. Não estou dizendo que a gente tenha consciência, eu quero ficar doente, eu vou ficar doente disso. Não. Mas se eu tenho uma chance genética de ter um câncer, se eu não sou bom de perdoar, a ciência já prova que a falta de perdão gera muita inflamação, e muita inflamação gera uma neoplasia, um câncer. Aqui também não é uma aula de medicina, mas são maneiras da gente enxergar a Deus. Eu gosto, a partir desses dois textos de hoje, da reflexão de hoje, entender Deus como um médico, que todo mundo aqui já foi em algum dia para fazer um tratamento. Então a gente faz um exame de consciência, e aí a gente mostra os pormenores. Esse aqui está meu problema, esse aqui está meu problema. Tem alguns que ficam escondidos alguns anos, e aí eu chego com os resultados. O meu resultado, como o de qualquer um de vocês que somos seres humanos natos, é um problema que a gente teve de nascença, mas já foi curado. Mas como a gente não tem muita memória que foi curado, porque a maioria de nós foi batizado pequenininho, nós fomos no dia do nosso batismo curados do pecado. A gente pensa que a gente está doente, então a gente continua a agir conforme o pecado. Mas como a gente vive essa catequese latina, etc e tal, que a gente recebeu os nossos pais, ai, um Deus é castigador, está vendo o trovão, né? Está vendo isso aqui, isso aí é lá de 3.000 anos atrás. Nós esquecemos de olhar o Deus, repito, que na cruz morreu por cada um de nós. E por que médico? Primeiro que Ele nos dá a Ele mesmo como alimento, para salvar-nos. A Eucaristia, esse momento que a gente está vivendo, é a manifestação do remédio dos remédios. O pão dos anjos, Cristo, é o remédio dos remédios. Então, só que além do remédio é preciso de um tratamento. E esse tratamento está baseado no amor. Ou seja, quando alguém pisa no meu calo, em vez de odiá-lo, eu o amo. E aí é que está. Quando eu não vou com a cara das pessoas, ou seja, elas me perseguem, etc e tal, isso é muito natural de acontecer, não acontece com os anjos, mas com a gente acontece. Eu, em vez de odiar, eu amo. E essa é a proposta. Contudo, todavia, entretanto, a gente toma o remédio, mas não faz o tratamento. Quer ver? Toda vez que a gente vai no cardiologista, o cardiologista fala a mesma coisa. Você tem que caminhar, pelo menos caminhar. O mínimo. Quem caminha? Não é? Aí ele fala assim, estou te dando remedinho aqui para o colesterol, mas você tem que comer menos açúcar. Quem come menos açúcar prefere tomar o remédio. Mas tem uma hora que o remédio perde o seu efeito. Por quê? Todo remédio precisa de um tratamento. E o remédio que nós usamos em cada Eucaristia, que é o próprio Cristo, precisa que nós assumamos um tratamento no dia a dia. E esse tratamento é amar como Ele nos amou. É viver como Ele viveu. É amar como, evidentemente, Ele olha para nós, sem preconceito, sem levantar falso, nada.
acreditando que a gente pode ser melhor, porque a gente só ajuda quem a gente acredita. Se o irmão de rua bate lá, você não acredita, ele vai usar droga. Às vezes você nem faz o exercício da esmola, você fala, não vou dar esmola porque eu sei que ele vai usar droga. Não tem nada a ver, a esmola é uma coisa, o que ele vai fazer com a esmola é outra. Mas a gente pensa, é melhor até eu não ajudar ele, porque senão ele vai tomar mais um gorotezinho lá, vai tomar mais uma pinguinha. É essa a realidade. Então, primeiro a gente precisa escolher quem é o nosso Deus. Se é um Deus de amor, que veio para ser o remédio contra o nosso pecado, que é produzido por nós mesmos, ou se nós queremos Ele como um árbitro, que vai dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e quando a gente está longe dos olhos dele, a gente faz o que quer. E vai sempre perder o jogo, não é? Porque ter Deus como árbitro, como juiz, Ele que sabe tudo, é muito complicado, né? Ele sabe até o que eu não sei de mim mesmo. Então é melhor ter Ele como médico. Mas eu não posso deixar de fazer o tratamento. Por exemplo, se a gente vai num ortopedista, o que o ortopedista fala? Fala, Márcio, eu vou te dar um comprimido para você usar um mês, mas eu vou te dar um mês de fisioterapia. Aí você toma o comprimido, a dor passa, passou um mês, você não foi no fisioterapeuta, eu não vou porque dói muito. É muito difícil no fisioterapeuta, você volta com a doença. Então vocês veem que de algum modo, esse remédio, ele é para os pecadores. Mas para os pecadores que deem Deus como o grande médico que nos cura da nossa causa de morte eterna, que é o pecado. E Ele pede que a gente faça esse tratamento. Mas esse tratamento não é fácil, porque até os discípulos têm dificuldade de enxergar esse tratamento. Jesus fala que existia uma dureza de coração deles. Não é só a falta de fé. Fé não era o problema deles. Veja que fé, eu vou repetir mais uma vez, fé não era o problema, e fé não é o problema, amor é. Alguém duvida de alimentar 30 mil pessoas? Eu tenho fé que Jesus fez isso. Para nós temos fé, nós que estamos lendo. Os discípulos viram. Você tem jeito de você ver alguma coisa e dizer que não acredita? Não, eles viram. Depois eles viram Jesus caminhando sobre as águas. E o texto diz assim, por que eles não entenderam? Por que eles não compreenderam? E eles estavam com dúvida ainda de como tinha acontecido, porque devia estar pensando, será que ele é mágico? Será que ele multiplica esses pães como? Será que ele combinou com alguém que não é com a gente, de trazer esse tanto de pães? E aí Jesus fala assim, olha, o problema de vocês não é fé. O problema de vocês é que o vosso coração está duro. Falta para alguém aqui a Eucaristia? Nós que vivemos num país eminentemente católico, tirando nossos amados irmãos, gosto tanto de ir para a Amazônia, que a gente vê aquelas pessoas que, sei lá, comungam uma vez por ano. Muitas vezes eu fiz uma missão uma vez no interior da Amazônia, né? Que era uma missa por ano, e elas vão tão felizes. Andavam 8 horas numa voadeira de barco durante a noite para participar de uma celebração eucarística no ano. Mas a gente aqui, na maioria do país, tem condição até de missa diária nas nossas cidades. Muitas vezes nós perdemos o remédio, mas se temos o remédio, será que nós estamos fazendo o tratamento? Que é o amor? Vejam, gente, nós precisamos de muita coisa para ficar santo, eu acredito, não tenho dúvida disso, não é? E sei o quanto é difícil, porque luto igualzinho a cada um de vocês, porque não é difícil a gente chegar diante da Eucaristia e comungar, e ter certeza que é Jesus que está ali, mas é difícil amar. É difícil amar um inimigo, hein? É difícil.
É difícil, é difícil. Não é difícil chegar perto da Eucaristia e tomar o remédio. Não é. Repito, não difícil acreditar. Mas é difícil ter um coração mole para receber a semente que vem do céu. E essa semente que não multiplica milagre, mas multiplica amor. Então o desafio que a primeira leitura faz é o desafio de uma cura verdadeira, profunda e melhor, de uma conversão verdadeira. Deus permanece convosco se o seu amor é plenamente realizado em vós. Então eu tenho a Eucaristia alguns segundinhos aqui, ela faz parte do meu corpo, eu viro esse alimento, mas eu corro o risco dali, se eu não fizer e continuar o tratamento de amor, ela desaparecer. Amanhã eu venho de novo, comungo o remédio dos remédios, e a ação dele capaz que não passa da porta, porque lá fora a fisioterapia do amor, o tratamento que amolece o coração, não é o tratamento que eu faço. Então, amados, é duro, é difícil, mas não é impossível, porque se alguém chegou lá é porque eu e você podemos chegar, e o meu desejo é que a gente de fato saiba amar, e amando esse remédio dos remédios, que é a Eucaristia todos os dias, saiba inclusive tratar o outro com esse tratamento que é o amor, porque quando a gente trata as pessoas com amor lá fora, e elas nos identificam que esse amor só é possível porque a gente vem aqui, elas vão adorar estar sentada do teu lado do banco. E muitas vezes é por isso que a gente não evangeliza. A gente sai aqui com o remédio perde o efeito na porta, aí a gente chega, aquela jabiraca lá em casa, aquele rinoceronte, né? Tem gente que chega da igreja delicado, feito um rinoceronte. Já viram rinoceronte? Feito um trator CBT, quem mais antigo sabe, né? Sai aqui, nossa, Jesus maravilhoso. Aí liga o CBTzão ali, ó. Aí já é aquele que passa por cima de tudo, né? Então é preciso amar. Amor é o tratamento no qual a Eucaristia ganha sentido daqui para fora, já que no coração de Deus e para nós e também para a nossa fé, ela é o nosso tudo, é Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, o remédio dos remédios, especialmente contra a falta de amor. Vamos amar, porque amando Ele permanece em nós e nós nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quando nascestes, trouxeram ouro, perfume e seda pra te servir, e os pobrezinhos vestindo couro vieram só ver-te sorrir, e os pobrezinhos vestindo couro vieram só ver-te sorrir. Hoje trazemos o pão e o vinho, vimos à mesa do santo altar. Se a gruta ensina qual é o caminho, o altar revela que a lei é amar. Se a gruta ensina qual é o caminho, o altar revela que a lei é amar. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifícios sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor
Ó Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, concedei que vos honremos dignamente com esta oferenda e pela fiel participação nos sagrados mistérios, sejam reforçados os laços que nos unem no amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, no mistério do Natal que celebramos, invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Gerado antes de todo o tempo, entrou em nossa história para erguer em si o mundo decaído, restituir a integralidade do universo e chamar para o reino dos céus a humanidade perdida pelo pecado. Por isso, também nós, com todos os anjos, vos louvamos e em jubilosa celebração cantamos a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa infinita misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, deixando-nos saudades. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu castíssimo e amado esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Temos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. A vida que estava no Pai manifestou-se e apareceu a nós. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar.
que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Oremos. Senhor, que o vosso povo, sustentado com tantas graças, possa receber hoje e sempre os dons do vosso amor, para que, confortado pelos bens transitórios, busque com mais confiança os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos voltar para São José, como a gente faz todas as quartas, e juntos rezarmos a oração. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela cuidadosa proteção da Virgem Mãe de Fátima e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. De fato, o Senhor não é um árbitro, mas Ele é um médico que cura nossa vida de dentro para fora, fazendo com que essa vida, mesmo passando pela morte da carne, seja eterna. É isso que Ele nos deu. E é disso, é da falta disso que Ele quer nos curar. Uma boa noite, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos e a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. A seguir,